Bom dia aos prezados ouvintes. Antes de lermos a palavra do Senhor, queremos mandar um abraço a todos os nossos ouvintes na cidade de Navegantes, no estado de Santa Catarina. Ontem uma irmã nos contou que temos muitos ouvintes naquela cidade. Gostaria de, dessa oportunidade, ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, no seu verso 9, que diz: Se algum mal vos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Estamos passando por circunstâncias caóticas, diante de tantas escassez que podemos sentir, e sabemos que, infelizmente, tem muitas pessoas sofrendo por causa desse caos, dessa crise que veio contra o Brasil, e entendemos que o nosso papel como povo do Senhor é orar. É o que diz aqui nesse período da história do povo de Israel, do qual o governante era o rei Josafá, filho de Asa. A história nos conta que veio 3 exércitos inimigos contra Judá, contra Jerusalém, e Josafá tomou um posicionamento quando viu que uma grande multidão, da além do mar e da Síria, estariam vindo contra Jerusalém. Diz o texto que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Essa foi uma providência que também serve de aplicação para os nossos dias. Josafá enfrentou essa crise, esse caos, de uma maneira exemplar, uma situação que parecia insuperável. O que ele fez? Ele começou a buscar o Senhor e buscou em jejum. Ele também conseguiu reunir outras pessoas que pudessem estar lhe auxiliando nas orações. Diz o texto: e Judá se ajuntou. Houve uma unidade. Quando o povo de Deus se reúne para orar, não tem exército inimigo que resista. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E Josafá, ele confessou sua própria incapacidade. Nós vemos neste capítulo que ele pôde dizer: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Prezado ouvinte, diante dessas circunstâncias que estamos passando, quem somos nós para tentar resolver esse caos em que vivemos? Mas nós temos uma grande força, que é buscar ao Senhor. Na nossa incapacidade, nós podemos orar a Deus, e com certeza Deus há
de mover as suas forças para resolver uma situação tão conflitante. Josafá, diz o texto, obedeceu ao Espírito Santo. Diz o verso 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Que estava esta obediência ao Espírito Santo. Confiou totalmente no Senhor e na sua palavra. A palavra de Deus nos diz no verso 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então aqui vemos que Josafá, ele confiou e por fim ele rendeu graças ao Senhor. Diz o texto: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desembaraçados. Então, nós vemos que essa necessidade, especialmente de estarmos clamando ao Senhor no momento tão crítico da nossa nação, aonde existe tantos boatos, tantas coisas acontecendo, a única coisa que nós podemos fazer é intensificar junto à face do Senhor, é buscar recurso que pode vir do alto dos céus, não recursos humanos, mas recursos espirituais. Nós vemos que Josafá, ele tinha um modelo que foi o seu pai Asa. Asa foi um bom rei em Judá. Diz o capítulo 15 de 2 Crônicas, no verso 2, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. Então nós temos que buscar o Senhor fielmente, e com certeza o Senhor há de produzir resultados maravilhosos. Os que buscam o Senhor experimentam a paz. Isto significa não somente a ausência de conflitos, como também a realidade do perdão, uma consciência sem ofensa. E este bem-estar, ele brota de um correto relacionamento com Deus. Então nós precisamos buscar ao Senhor, estarmos orando. O jejum deve acompanhar regularmente a oração e o anseio do crente para que a vontade de Deus seja feita. E dessa maneira, como aconteceu aqui, quando esse
homem levita Jaaziel, ele pôde levantar no meio do povo e dizer: a peleja não é vossa, senão de Deus. Aqui a força e o poder da fé são manifestos através do louvor com cânticos antes de uma batalha. Josafá, ele colocou cantores, levitas, filhos dos coatitas, dos coraitas, para louvarem ao Senhor com voz muito alta. E assim o Senhor abençoou o seu povo. E Paulo, no Novo Testamento, ele nos exorta para que nós possamos também lutar contra as potestades e forças espirituais satânicas que vêm contra nós, contra a igreja do Senhor. Quantas forças se levantam para tentar obstruir a obra do Senhor. Quantas pessoas são utilizadas pelo inimigo para tentar bloquear a ação do Senhor. Mas quando nós estamos inteiramente voltados para o Senhor, estamos fortalecidos, não na nossa capacidade, mas não nas nossas estratégias, mas quando estamos fortalecidos no Senhor, não há inimigo que possa resistir. Paulo dizia em Efésios capítulo 6, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então devemos tomar toda a armadura de Deus. As armaduras de Deus são espirituais, não são carnais, não são técnicas que nós podemos aprender aí fora, mas são coisas espirituais que nós temos que colocar em prática. Mas neste capítulo 20, aconteceu algo infelizmente negativo. E essa situação negativa é algo que nos chama a atenção, que deixa uma marca negativa de tudo isso que Deus tinha feito para o povo de Judá. Isso está no verso 33 desse capítulo 20 de 2 Crônicas. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Esses altos eram lugares elevados, destinados a práticas de cultos pagãos, deuses pagãos. Deus queria que seu povo destruísse totalmente esses lugares, para que não estivesse se envolvendo com essas práticas de adoração. Foi o que Deus instruiu através de Josué na entrada do povo ali na terra prometida. Mas estes lugares, essa atração que o povo de Deus tinha por esses lugares, indicava ainda que este povo não tinha uma dedicação inabalável e total no Senhor Deus de Israel. Isso pode acontecer também em nossos dias. Será que o seu coração está claudicante entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus servil, não fique com o coração dividido.
não queira adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar a Mamon, o Deus deste mundo. Procure se separar, procure ter um coração inteiramente voltado para o Senhor, que com certeza o Senhor há de realizar os seus feitos através da sua vida. Mas quando temos um coração dividido, não há prosperidade. E isso causa para Deus um sentimento de tristeza, de ver o seu povo dividido. E como está o povo de Deus em nossos dias? Nós temos recebido essa situação caótica no nosso país. Isto é um sinal que nós devemos buscar mais a Deus, devemos nos consagrar mais a Deus, entender a fragilidade das nossas vidas, que não temos um controle sobre os destinos da nossa vida, da nossa família, muito menos desta sociedade e desta nação. As próprias autoridades temos visto que não têm esse controle. Então, em quem confiar? Num guru, num Messias que vai aparecer prometendo coisas para o povo brasileiro? Vamos confiar num partido A, partido B? Não, nós temos que confiar no Senhor. A oração de Josafá foi colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Uma pergunta, e ele faz a resposta: pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então, Josafá, ele fez menção de um conhecimento de Deus, aquele Deus que tinha agido no passado através de Abraão, através de Israel. E nós temos a confiança, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele inicia nesse verso chave de Efésios, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nós temos essa confiança, essa certeza que o Senhor é poderoso para realizar qualquer mudança neste nosso país. Que Deus te abençoe e continuemos orando pelo Brasil.